Boa noite a todos os nossos telespectadores, espectadores que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesse programa Fim da Tarde sobre educação. Mais uma quarta-feira que vamos falar da importância da educação aqui em Dois Irmãos, uma cidade que está aperfeiçoando cada vez mais nessa parte que nós precisamos formar cidadãos conscientes e críticos. E hoje nós estamos aqui com o pessoal do Global, que vai falar sobre a questão da culinária, dos projetos que tem, educação física, a importância das atividades, para que nós possamos sair de ficar parados em casa e viver um pouco mais. Temos também uma mãe que vai falar sobre a diferença que trouxe para casa, a questão da filha estar no Global, e as duas alunas que vão falar, então, sobre como é que é essa experiência no Global. Então, agora vamos estar aqui com a diretora do Global, Leia, e com a vice-diretora, a Graci, que vai falar então, para nós sobre esses projetos que tem ali. E depois, então, vamos falar com a professora de culinária, tá? A Yoli, que vai explicar como fazem, que guloseimas eles aprendem lá para levar para casa. E quem sabe, nós vamos aprender umas receitas maravilhosas hoje. Então, com vocês. Boa noite a todos. O projeto Global, ele hoje conta com 360 alunos, nos 2 turnos, uma média de 170 de manhã e 180 à tarde, e eles são oriundos das escolas municipais, estaduais e da particular do nosso município. Nós temos as 3 redes, né? São alunos que vêm no contraturno, né? Com atividade, onde a gente então tem atividades diferenciadas da escola, e são várias as oficinas, né? Que a gente consegue manter. A gente então tem, eu sou a diretora, a Prof. Lea, a vice-diretora é a Prof. Classi. Nós temos uma técnica em apoio pedagógico que veio hoje, né? Ela foi chamada do concurso, é Ana Paula Zanella. Então, a partir de amanhã ela já vai estar conosco. E aí a gente tem várias oficinas que eu vou falar um pouquinho sobre elas. Então, nós temos informática educativa, nós temos expressão corporal, nós temos jiu-jitsu, educação física, recreação, robótica, ética e valores, alfabetização, brinquedoteca, música, educação ambiental, hora do conto, culinária, artes e criatividade. E esse ano a gente ainda está oferecendo capoeira. Nem todos os alunos conseguem ter todas as oficinas, né? E como é que vocês dividem essas oficinas por idade? Porque eles ficam até os 12 anos, né? Isso. Depois dos 12 anos, por exemplo, tu está saindo este ano. Então, esse aqui é o teu último ano. E aí, ano que vem, tu precisa achar um lugar, uma atividade para fazer. E que essa é a parte que dá pena, né? Porque são projetos tão bons e termina aos 12 anos. Então, deveria existir, quem sabe mais adiante, uma continuação desses projetos ali, porque sabe-se que o pré-adolescente ainda não pode ir para o mercado de trabalho, não fica mais na escola, e aí fica em casa, fica sozinho, e ali aprende bastante coisas. Então, como é que vocês fazem a divisão dos projetos ali? Você seleciona, as crianças vão se inscrevendo, como é que funciona isso aí? Não é uma inscrição para esta ou aquela oficina. Eles são obrigados? Eles são inscritos, né? Eles são matriculados pela necessidade dos pais trabalharem. Tá. E aí a gente faz um horário que nem uma escola normal. Sim. Eles têm um horário e eles participam daquela atividade. A gente dá preferência do 1º ao 3º ano para a gente dá uma ênfase maior para a alfabetização. Porque como nós somos, o nosso nome é Projeto Global, mas o nome dele é Centro Integrado de Educação Complementar das Escolas Municipais de Dois Irmãos. Então, já diz o nome, ele é um complemento das escolas municipais, né? Mas a gente aceita da rede estadual, da rede particular, que são alunos do nosso município, né? Então, a gente dá ênfase em algumas coisas porque a gente precisa ajudar essas crianças, né? Eles passam muito tempo fora de casa, os pais estão trabalhando. Nem todos conseguem acompanhar a criança o tempo todo. Tem pais que trabalham no comércio, chegam em casa às 7h30, 8 horas. Como é que eles vão ajudar? Então, a gente dá essa ajuda mais através do lúdico, né? Então, nessa oficina de alfabetização, que são vários professores que têm alfabetização, a gente procura trabalhar mais com jogos, com brincadeiras, né? Com atividades que levam eles a pensar e a construir esse lado alfabético que eles precisam, né? Da leitura, da escrita, esse mundo letrado que eles tanto precisam, né? E que a gente vê que faz falta. Então, e também o horário de brincar.
eles são crianças. Sim. Eles já vão na escola meio turno, e se eles ainda vão fazer atividade no caderno, a tarde toda, ou a manhã toda, dependendo do turno que eles vêm conosco, vai ficar muito pesado para eles, muito puxado. Então, a gente procura através do lúdico, né? Através de brincadeiras, mesmo lá na educação física se usa brincadeiras, mas as professoras de alfabetização, então, elas ficam mais tempo com esses alunos para propiciar esses momentos para eles. Aí, então, eles conseguem brincar um pouco mais, mas também ter outras atividades. Mas eles têm, sim, alguns têm informática, outros têm robótica, eles não têm todas as oficinas. Mas, como eles têm possibilidade de ficar com nós até o 6º ano, eles têm possibilidade de ter essas oficinas nos outros anos. Sim. Né? Então, se dá mais ênfase ao 4º e ao 6º ano, a culinária, a robótica, a informática, essas atividades e outras atividades também. Por quê? Porque eles podem estar levando para eles, se podem estar ajudando para a vida deles. Os outros terão mais tempo para se apropriar disso. Esses que estão saindo já não, né? Então o tempo é mais curto, bem como você citaste a Mariana, né? A Mariana sai em julho. Eu acho que a Mariana sai com assim, uma bagagem muito boa. Uma menina assim, que teve um crescimento muito grande, uma evolução muito grande. Uma menina que está sempre disposta a ajudar. Nossa, ela canta muito bem. Nós tivemos dia 10 de março a nossa Assembleia Geral de Pais e a gente fez uma homenagem à nossa ex-diretora, agora secretária de Educação, né? Porque enquanto ela esteve lá, eu estou no Global há 11 anos, enquanto ela esteve lá, todos os professores que se aposentaram receberam uma homenagem. Como essa transição aconteceu sem a gente saber, em janeiro, o que a gente fez, a gente se preocupou, a gente pensou em como é que a gente faria isso, né? Nesse dia mesmo, a Mariana, junto com a professora, fizeram uma paródia, né? E ela cantou junto com mais 2 colegas. Ela canta super bem, então ela tem se destacado em várias oficinas. E claro que não vai se destacar em todas. Cada um, né? Exatamente. Cada um tem lá as suas preferências, né? Onde se encaixa melhor, né? Sim. Então, dessa forma que a gente faz com as oficinas. Então, primeiro ao 3º mais alfabetização, né? E os outros, então, mais oficinas, né? Por quê? Porque a gente acha que eles vão ter mais tempo para chegar lá, né? Vão poder estar mais tempo, então eles vão ter condições de ter essas outras oficinas nos outros anos vindouros. Então, a gente dá preferência para essas oficinas mais práticas para os alunos que vão sair, porque eles já levam com eles, de repente, alguma coisa que vai ajudar no crescimento deles na saída. Né? E essas oficinas, então, elas acontecem todo dia ou tem uma organização todo dia? Todos os dias eles têm 2 oficinas, tanto de manhã quanto à tarde. Sim. Eles chegam por volta de 7h30 da manhã, a gente serve café da manhã. São os professores que servem café da manhã para os alunos. Depois do café da manhã, eles têm um horário que a gente chama de parquet, que é um horário que a gente tem uma conversa, um bom dia, a gente faz um agradecimento ao dia anterior, pede pelo dia que vai vir, e depois os professores então vão para as oficinas, e aí as turmas têm sempre 2 oficinas. Aí depois eles têm então o horário do recreio, que é onde eles podem escolher a brincadeira, né, onde eles escolhem brincar deles, e depois eles têm almoço, horário de descanso, vão para as escolas. Neste tempo a turma da tarde já chegou. Aí nós já temos os 180 da tarde também lá dentro, que estão indo para o almoço, estão lá com a prof. Clacia, prof. Euli no refeitório, né? Já estão indo para o almoço, quando eles estão começando a sair do almoço, a turma da tarde então está indo para as escolas. Então tem transporte, né? Que é outra coisa que é oferecido, né? Pelo município, e eles vão para as escolas. Aí essa turma da manhã então faz a higiene, né? E aí vai para os seus espaços. Cada turma tem o seu espaço de descanso, né? E aí depois eles têm 2 oficinas, aí eles têm lanche, oferecido lanche da tarde, e depois disso, então, eles têm o horário deles de brincar e eles vão embora. É assim o nosso dia. São 9 horas, na verdade são 9h30, porque 7h15 já tem uma professora que começa, mas são poucos que vêm esse horário, né? Então a nossa rotina é bem longa, elas são 9h15 direto, que tem que ter sempre professores com os alunos. E o turno, provavelmente o turno da tarde já vem bem mais agitado que o turno da manhã, né? Porque o turno da manhã, assim, acordou, é mais tranquilo, porque eu vejo na escola como é que é. De manhã até umas 8 eles são bem calmos, mais lentos. Depois das 8 horas eles acordam e se agitam, mas os da tarde já vêm agitados. Porque já fizeram atividades, já passaram por várias situações, né? Às vezes a educação física que é um pouco mais agitada, tem que ser, né? Sim. Faz parte, mas assim nós também mandamos nós para as escolas, né? Exatamente. E vocês duas também, vocês participaram, como é que é essa rotina para vocês? Vocês estão lá há quanto tempo?
Eu tô desde o primeiro ano no Global e pra mim essa rotina tá sendo bem legal, porque às vezes eu ajudo no refeitório, ajudo a passar fruta, ajudo se tem algum dos meus colegas em necessidade, e daí eu termino lá, vou escovar meus dentes, fazer a higiene, vou pro descanso, fico lá o tempo, depois como a diretora falou, a gente vai pro parquê, e as atividades lá são bem legais também. É legal, já. Agora tu já é assim, a mais velha, tu já começa a auxiliar os mais novos, explicando como é que é, encaminhando. E tu? Eu tô lá desde o segundo ano. Desde sempre eu tava sempre no turno da tarde, porque era melhor para os meus pais. Agora, como na minha escola, Carlos Rauch, só tem turno quinto ano no turno da tarde, eu tive que ir para de manhã no Global, mas está sendo bem tranquilo para mim. Essa adaptação e tudo mais. Esse é teu último ano, né? Tem mais um depois. A professora, eu li, ela dá aula de culinária, tá? Então, assim, é o projeto que vocês têm ali. Então, como é que funciona esse projeto, professora? Que tu ensina as crianças a cozinhar? Como é que tu escolhe os cardápios? Como é que funciona isso? E a partir de que idade? São os pequenininhos que já começam? Sim, então nós vamos fazer assim, eu vou pedir que a Leia, como é a pessoa que iniciou o projeto com mais uma outra pessoa, e eu iniciei esse ano, que ela faça um breve histórico, né? Eu acho que é bem importante fazer um histórico até a minha chegada e das possíveis já mudanças para esse ano bem legais que nós temos lá já formadas no coletivo, assim. Então eu vou passar a palavra para a Leia. E aí eu faço isso, eu estou iniciando, e após esse histórico eu faço a complementação de como é que a gente está pensando e está acontecendo, né, gurias, né, Joana, esse ano a culinária. Tá bom. Bom, a culinária, eu não sou pioneira. A pioneira se chama Solange Weber, que é uma professora natural, ela mora no Monroy. Eu conheço, é uma figura. Ela foi professora no projeto Global e ela que encampou essa ideia, né, e ela começou 2 projetos juntos. O projeto se chamava Mãos na Terra e Culinária. Então, ela ia com os alunos para o Horto Municipal, lá na Picada Verão. Eles iam lá trabalhar, porque nós não tínhamos horta. Ela ia com eles lá trabalhar, e aí às vezes ela trazia os produtos de lá, e daí tinha dias que ela ia para lá, tinha dias que ela ficava no Global, e aí começou então a oficina de culinária. A prof. Solange pediu licença e interesse e foi para Juína, no Mato Grosso. Ela foi um novo desafio, ela então seria professora universitária. Não me lembro se ela ficou 1 ou 2 anos e ela retornou, né? Agora eu encontrei ela depois disso, ela se aposentou do municipal, não está mais na rede, né? E aí então, quando ela pediu essa licença, ela foi embora, a diretora, que era a Denise, né? Ela, como eu sempre gostei muito de cozinhar e a gente se encontrava assim, e eu sempre fazia alguma coisa para elas comer e elas gostavam, e ela olhou para mim e disse, eu disse, eu sei cozinhar, eu gosto de cozinhar, mas eu gosto, para mim é um lazer, é uma coisa que me acalma. Às vezes eu estou muito chateada, eu vou cozinhar, então eu estou lá sozinha, envolto com minhas panelas, com meus garfos, minhas facas, enfim, minhas colheres. Ela disse, não, mas tenta. Aí eu disse assim, olha, 1 mês, eu vou tentar. Mas eu disse assim, vai dar certo. Não vai dar certo. Tá bom. Não, tu não vai, nunca mais vai sair de lá. Diz ela assim, bem assim. Aí eu disse, tá, vou tentar. Fui 1 mês, fui 2, não era aquilo, porque uma coisa é tu cozinhar, outra coisa é tu cozinhar aqui com 25 ao redor, né? Então, muito diferente. Aí começou. Eu comecei, e eu nunca vou esquecer, eu acho isso, eu comecei fazendo uma receita nada saudável. Salgadinho caseiro. Mas é melhor não comprar. Mas mesmo assim, né? Eu precisava fazer esse público, essas crianças gostarem de mim para começar de conversa. Querer falar de culinária, né? Não adiantava chegar e dizer, vamos usar farinha integral, né? Há 8 anos atrás. Não, né? Eu não ia obter sucesso de jeito nenhum. Então eu comecei assim. Eu me lembro que foi o primeiro que eu fiz, depois a gente participou, a gente fez um vídeo para um programa do MEC, acho que foi, a gente fez pastel e foi gravado e foi para lá, né? Foi um projeto que teve. E as crianças foram se animando, mas a sala de culinária não era legal, ela era aberta
pro lado de fora. Aí a Denise, não, vamos terminar com isso aqui, vamos fazer uma coisa decente. Aí foi fechado, como é hoje. Depois foi comprado, então, uma mesa própria para culinária, né? Toda de inox, tudo como tem que ser, direitinho, né? E aí fomos equipando a cozinha, e eu fui ficando, e foram 9 anos, né? Que eu acabei ficando. E aí, com o passar do tempo, como houve esse agrado por parte dos alunos, começaram a gostar da culinária, né? Às vezes um professor não vinha, daí tinha uma turma que não tinha culinária, e assim, hoje é comigo. Sozinho, yes, coisa boa. Porque quem é que não gosta de comer? Me diz. É verdade. Podia ser que, de repente, com uma atitude da professora, às vezes a professora era um pouco mais, como dizem eles, chata, né? Porque chama atenção. Sim. Só tem que chamar atenção, né? Mas o fato deles comer, né? A receita no final, eles iam experimentar, nossa, né? Então, quando eu consegui fazer isso com as crianças, isso é natural. Quando o outro entra, eles falam, culinária, é muito legal, é muito bom, a gente come, né? Eles vão passando isso um pro outro. É a propaganda de boca em boca. É a ideia de comer. E então, eu consegui introduzir muito integral. Não assim, não adianta colocar um integral, aquele monte de coisa de desconhecido, mas aquele mais conhecido, a farinha integral, a farinha de aveia, alguns grãos, né? Então nós conseguimos mudar algumas receitas. Tem receitas que eu cheguei a fazer 5, 6 anos consecutivos, sempre mudando alguma coisa, mostrando possibilidades. Sim. Né? Então, nesse sentido que a culinária vem se desenvolvendo, a gente também insiste para que eles experimentem os alimentos. Até a Sofia havia dito que de repente poderia ter a possibilidade de uma nutricionista, né? E a gente teve a visita de vários nutricionistas que nos disseram o seguinte, que o paladar da gente, a gente acostuma a ele, né? Não é dando uma lambidinha e dizer, não gostei, ou botar na boca, né? Então precisa ensinar o paladar a gostar, precisa experimentar várias vezes, né? Para depois, então, dizer se tu gosta ou não gosta. Tem gente que nunca vai gostar de alguma coisa, mas tem gente que vai acabar acostumando e gostando, inclusive, né? Então a gente incentiva isso, o consumo de legumes, de verduras, o consumo de frutas, tanto é que no nosso almoço eles não ganham suco, nem uma sobremesa. A sobremesa é uma fruta, e sempre fruta boa, fruta da época, se vê. Hoje era abacaxi, né? A fruta, maçã, banana, vem melão, vem melancia, né? Então assim, mamão, vem frutas bem variadas, assim, agora é a época da laranja, não se compra muita fruta da época, porque a gente já trabalha na culinária, que a fruta da época ela é mais vitaminada, ela é mais barata também, né? Ela está muito melhor do que aquela fruta da época, né? Então isso tudo é trabalhado, tudo isso eu vinha trabalhando, e a Euli, então, agora vai pegar o gancho aí e vai continuar com a oficina. Eu só queria perguntar, essas receitas, os alunos de vez em quando trazem alguma sugestão, ou como é que funciona assim, ou tu fala, prepara o cardápio, tu vai ofertando para eles, e aí eles vão sugerindo, ou é tranquilo para eles? No final do ano, eu sempre faço com todas as turmas, eu sempre fiz todos os anos uma avaliação. Eles tinham que avaliar a oficina de culinária, e no final eles tinham que colocar receitas que eles gostariam de aprender. Sim. Dessas receitas eu faço uma junção e durante o ano eu vou fazer. Vai utilizando. Porque a oficina de culinária ela tem um pouco os seus moldes assim, diferenciados esse ano. Até o ano passado era 1h15 de oficina, então era muito rápido, né? Tinha que acontecer tudo muito rápido. Então nem tudo dava para fazer, né? Ou não daria, digamos assim, para pesquisar. Sim. Este ano a gente conseguiu mudar com a Euli de ter 2 períodos. Então tem alunos que não tem 2 oficinas numa tarde, só culinária. Sim. Aí a mão na massa mesmo. Eles vão para lá, eles colocam a mão na massa, eles fazem com a Euli, né? Mas ela mesma vai explicar, né? Então é uma outra forma. Mas agora eu agora é contigo. Daí pensa na responsabilidade de assumir, né, a função de professora de culinária do Global. Então eu sou professora do município, né, com 40 horas. A Leia e a Denise me trouxeram uma proposta, né, de assumir o desafio, a Leia mais ainda. Eu disse, então vamos lá, até porque assim eu gosto muito de cozinhar, mas eu cozinho para o meu coletivo, para a minha casa, e também tenho assim uma alimentação mais alternativa. Sim. Então pensando nisso, assim, então vamos assumir a parada aí, né? E então fomos uma das questões assim que eu quero trazer, que não é só a oficina de culinária em si. Eu participo também no apoio do almoço das crianças, tanto da manhã quanto da tarde, com o apoio da Glaci e também da Leia.
Então, o trabalho que desenvolve na culinária não é só fazer e desenvolver a receita com o aluno para comer e ele saber de todos os nutrientes, da importância que é, né, conhecer uma pirâmide alimentar que seja adequada hoje nesse mundo de capital, nesse mundo de consumo, nesse mundo de agrotóxico, de produtos industrializados. Então, a gente também tem esse vínculo com o refeitório. Então, o que tu trabalha lá na culinária, desde o ingrediente que tu vai trabalhar, isso também tem a repercussão no dia a dia que tu está acompanhando as crianças passando pelo buffet. Porque também o Global, ele tem, é muito interessante, porque ele tem o buffet quente e tem o buffet frio de saladas. Então, enquanto em determinados espaços você tem uma salada, todos os dias não tem menos que 3 tipos de saladas ou 4, inclusive misturada, para que as crianças comam, uma até com um pouquinho de tempero e outra sem tempero. Então, quando eu assumi a proposta e veio com essa coisa bem legal de tu ter mais tempo de trabalho com as crianças, nós começamos primeiramente com rodas de conversa. Já tinha visto o material que a Leia tinha, né, de várias receitas construídas no decorrer desse tempo todo que ela estava, né, na frente à oficina culinária. Então eu comecei a trabalhar, gosto muito de trabalhar com as rodas de conversa, né, menina? Ela não está mais na oficina porque ela está no 6º ano e agora nós temos as oficinas de culinária do 2º ao 5º ano. Os pequenininhos? O 2º ano. O 2º ano. E na segunda-feira passada, agora, eu assumi uma turma de 21 alunos de 1º ano, a tarde toda. Nós tivemos 2 horas de culinária e eles colocando a mão na massa, aprendendo, inclusive, né, botando o avental e a touca, porque é o que chama a atenção de quem vai para a culinária, que eu vou fazer, eu não vou só olhar. Então, começamos com as crianças e pré-adolescentes, com as rodas de conversa e a pesquisa do que tu come em casa. Porque tu tem que ter um parâmetro do que tu vai fazer. Daí o que tu come em casa. E daí para ver as primeiras receitas. Então eu demorei a iniciar a primeira receita, porque também tem toda uma logística para fazer isso, de que se eles vão gostar, não vão gostar, a Leia está dando bastante apoio. E aí veio receitas de casa, veio as ideias e veio o conhecimento de que comem bastante coisas industrializadas, que as pizzas são sempre compradas, o uso da farinha de trigo branca, do açúcar, enfim, de uma infinidade de ingredientes que não seriam bem legais. E aí você vai trabalhando aos poucos com a galera. Bota lá na roda, faz a listagem e aí tu começa. Aí nós começamos com água saborizada, usando o tal do lindo, maravilhoso limão siciliano, porque daí tu tem que trabalhar isso com eles. Esse é o lindo, esse é o gostoso, esse eu amo mais, né? E daí o que você faz? Então agora nós vamos trabalhar com o açúcar mascavo. Então você vai bolando as receitas a partir do que a galera trouxe para casa. A gente até vai montar um gráfico do que se comia ou não. E aos poucos você vai fazendo isso que a Leia comentou, que é o quê? Fazendo as substituições. Então, come muita lasanha, então um dia nós vamos experimentar uma lasanha de abobrinha, né? Com creme branco feito em casa, sem precisar comprar o creme de leite. As possibilidades que você tem dentro das receitas tradicionais. Que coisa bacana, né? Porque o Global existe há quanto tempo em Dois Irmãos? Há muito tempo, né? Faz 20 anos que ele está lá, onde ele está hoje, né? Vai fazer 21 em julho. Mas ele começou embaixo da biblioteca, né? E aí ele tinha se mudado lá, porque aquilo lá eram eventos, né? Sim. E aí tinha separado um espaço lá. E aí ele estava funcionando só num espacinho pequenininho. Aí depois ele voltou de novo ali para a biblioteca e aí depois eu não me lembrava que ele era antes da biblioteca ali, mas lá onde é o Global hoje em dia, eu me lembro quando era uma parte menor, depois foi aumentado, porque olha quanto tempo existe o Global e Dois Irmãos e quanto conhecimento, quantas crianças já passaram por lá, hoje adultas, né, com filhos, tudo mais. Nem eu,
que estão há 20 anos lá, às vezes já estão com filhos de alunos nossos, meus, lá matriculados, né? Então, isso é uma gratificação, né? Quer dizer, a confiança que eles tiveram e depositar em vocês que trouxeram os filhos ali. Sim. Mas também, eu estava ouvindo ali vocês falando da culinária, meu Deus, quanta substituição, quanta vida saudável, né, que essas crianças vão passar a ter, porque elas vão aprender outras substituições. E também é importante fazer essa fala com relação à oficina de educação ambiental, que nós temos também o professor Luciano, que as crianças, elas também vão plantar. No momento que elas vão plantar, elas vão poder colher, e esses alimentos eles podem vir e virão para a cozinha. Eu trabalho muito com ervas, né, as ervas aromáticas, então a gente já também tem conversado com o professor de montar um canto de ervas aromáticas, e no Global também tem muitos chás, que isso também é trazido para dentro da cozinha. Tem os chás que são feitos na cozinha, né, e que são feitos que a gente tem colhido alguma coisa para algumas das nossas atividades, inclusive as águas saborizadas. Então a proposta é fazer essa rede de trabalho, né, da culinária com o refeitório, com o pessoal que trabalha na cozinha, com o professor que está na parte da educação ambiental com relação à horta. E também temos, né, a rede, né, que nos ajuda, que é o horto municipal, que todos os legumes e verduras que vêm de lá também vêm para vir sem agrotóxico, né? Isso. Que agora o professor Lúcio assumiu também, que eles tinham o seu estofo, né? Então, de lá também a gente recebe os alimentos que tanto se usa na oficina de culinária como se usa na cozinha para os alunos. Então, isso também se trabalha na culinária, né? Que assim como eles plantam, também é plantado no horto e vem para a cozinha. Então, tem se evitado assim, trazer para o alimento deles o máximo possível de industrializado, né? Eu me lembro que quando eu comecei com culinária, vinha aqueles pacotes de caldo mágico, sabe, aqueles temperos prontos. Sim. Isso foi banido, não existe mais. Lá é tudo, então, o que vocês plantam, o que vocês... O que vem, tem coisas que são compradas, sim, não tem como tu escapar disso, né? Mas assim, o máximo que der, como tudo é comprado também do produtor rural, muita coisa, por exemplo, sucos vem da Focoski, né? Sim. Nós temos as geleias, o Mumu também vem de Dois Irmãos, agora na época da laranja vem muito do produtor rural, também tem a questão da carne, que a carne bovina, nós temos dentro do projeto global uma sala de carnes, onde o boi é abatido então no frigorífico e vem para nós. Aí tem um açougueiro que vai lá e faz a desossa, o que tem que moer, e é distribuído para todas as escolas municipais e para nós. Então a nossa carne bovina é de uma boa procedência, a gente vê lá acontecer isso, né? Então a qualidade assim melhorou muito. Então isso também a gente está trazendo assim, é tudo uma rede, né? Que tudo junto dá um bom resultado, porque é para a alimentação deles. E se a gente pensar que a criança está conosco e almoça e lancha com nós 5 vezes por semana, nossa, ele já tem bastante, né? Se aí no final de semana, então ele não come tão bem, mas daqui a pouco, quem sabe, começa a cair a ficha, né? Começa a melhorar por causa da semana, nós já temos garantido que 5 dias por semana eles estão se alimentando bem. Porque aqui nós temos as duas mães também para educação física, a Juliana, a mãe da Joana, e a Graziele, a mãe da Mariana. Como é que vocês em casa perceberam essa diferença? Porque as duas estão há muito tempo no global, né? São novinhas ainda, mas já passaram. Como é que vocês perceberam essa modificação em casa? Bom, a opção da Joana ter ido para o global, né, um dos motivos era a questão da alimentação. Eu tenho uma filha que sempre foi bem reforçadinha. E ela ia num outro espaço e lá era oferecido bastante coisa, mas ela só comia arroz branco. Em casa, filha, quer comer arroz? Tá, filha, não quer outra coisa? Queijo. Arroz com queijo. Então, quando ela foi lá pro Global, e daí eu fui junto também, as duas foram lá pro Global. Ela não foi educação física. Mas não foi proposital. Não foi proposital. Ela foi matriculada, a gente matriculou ela em dezembro, e eu fui pra lá em março. Então, assim, foi uma depois da outra. Quando ela foi para lá, daí com essa questão da alimentação saudável, oferecimento de mais saladas, né? Um arroz mais integral, feijão.
Essa Joana começou então a comer melhor. E até, a gente diz assim, diminuir um pouco a força dela de tamanho e da mãe também. E hoje sim, eu vejo que em casa, sempre quando ela aprendia uma coisa nova com a Prof. Leia, se vamos fazer, vamos, nossa. Eu sempre perguntava, Leia, como é que se faz assim? Ou eu, às vezes, assim, tava passando pelo corredor, eu dava uma espiadinha lá. É assim que tem que ficar a massa para nós fazer em casa. A gente sempre foi muito de fazer as coisas em casa. Agora que eles estão botando mais a mão na massa, a Joana, nós fizemos já 2 receitas, né? Que foi a pizza integral e o cupcake bolo de cenoura. Que delícia! E que eu fiz uma versão mais engordante. As possibilidades. Mas assim, ela fez toda a massa, ela amassou, né, da pizza integral, ela fez a massa, ela botou os recheios, ela fez tudo, eu só cuidei do forno. Estamos esperando até agora a pizza. Não, lá é pra nós, lá em casa. Querem comer, vão lá em casa. Pena que não trouxeram aqui alguma coisa, né? Tem que mandar receita para nós também aprendermos algumas substituições, porque essa agora de substituir, de trabalhar com mais saudável, todo mundo sabia que isso precisava ser feito, mas parece que agora que veio essa onda maior de substituições, de cuidar um pouquinho mais. E como é que tu viste em casa, né, a tua filhota ali? Boa noite, gente. Olha, eu sou muito grata ao Global. Muito grata mesmo. A Mariana mudou 100%. Em tudo. Na cozinha, aprendeu a cozinhar muito rápido, faz janta, faz bolo, faz café, é mais responsável em casa, na ajuda, tem a função do banheiro. Ajuda muito na cozinha. A Mariana, ela desenvolveu muito no Global, muito assim, de um jeito que eu me apavoro muito. E que a questão de saber gerenciar os problemas, de gerenciar tudo aí, nós acabamos dessa forma, com esses projetos, a criança ela sai da ostra, né? Porque às vezes nós criamos nossos filhos dentro de uma redoma de vidro. Pensamos que eles não podem ir para a cozinha porque eles vão se queimar, não podem fazer isso ali porque vão se machucar, e aí eles vão tornar-se adultos que não sabem. Eu, por exemplo, estou começando a fazer bolo agora, há pouco tempo, porque realmente a cozinha não é o meu forte. Eu agora estou descobrindo o prazer, que a gente disseste um pouquinho, de ir para a cozinha, de desestressar, porque eu sempre tinha outras maneiras de me desestressar que não cozinhar, mas parece que de um tempo para cá se vai descobrindo este lado que elas já descobriram há mais tempo, então que verdade. Bom. E traz dica para casa, né? Amanhã a Prof falou que se fizer assim fica melhor. Tu colocar isso assim fica melhor. Mas não é assim porque a Prof faz assim fica bom. Mas em tudo, sabe? Em tudo, não só na cozinha, mas a Mariana desenvolveu muito. Eu sou eternamente grata ao Global. Muito grata. Boa, né? Educação física, ela cuida um pouco da alimentação, na semana ela já era um pouco. Mas assim, em questão de casa, ela pegou uma responsabilidade, não sei se é de lá do Global, de ajudar lá as prof em casa, ela pegou uma responsabilidade muito grande, sabe? No fogão, ela tinha de esquerda, ela troquei o fogão elétrico para ela ficar mais fácil, né? Daí ela tem as suas obrigações em casa. Pra quando chega do Global, não tá na rua, ela tem a obrigação de limpar a cozinha, eu deixo de propósito, né? Depois da janta, a cozinha é tua, né? Mas tem que ser, ter essa responsabilidade. Ajudar, né? Claro que não. É verdade, ela tem a função dela. Chega do Global, ela limpa a cozinha, vai fazer umas merendas, porque chega que foi, faz as merendas dela. Mas quando eu chego do serviço, eu fico bem sossegada com a Mariana. Ela já tem limpado a cozinha, às vezes ela tem encaminhado o mercado da janta, tem tomado seu banho, aí faz a tarefa e tudo. Ela pegou uma responsabilidade que ela não tinha. Sabe, a Mariana, ela desenvolveu muito no Global, em tudo. Em respeito com os colegas, sabe? A hora de conversar, a hora de falar, a hora de apresentar tal coisa, a responsabilidade, ela... Agora, né, nós estamos falando antes da Base Nacional Curricular Comum,
ela na quinta-feira, dia 15, as escolas deram uma parada, não sei se o Global também fez o dia 15. Só que as suas escolas estaduais. A municipal, então, era para ser, a princípio, no dia D, seria o dia 6 de março, né, que foi instituído. Mas para nós, ficou dentro da nossa capacitação, né? As escolas, cada um vai se organizar, né? Porque uma das perguntas é a seguinte, que cidadão nós queremos para daqui a 20 anos? Então, uma das respostas é um cidadão consciente, um cidadão crítico, um cidadão com responsabilidade. Então, todos esses projetos que as escolas estão fazendo vão realmente encaminhar o aluno para ser dessa forma daqui a 20 anos. O Global, há quanto tempo vocês passam no Global? De manhã ou de tarde, são 5 horas, em torno de 5 horas que passam lá, né? Então, quanta coisa, imagina se vocês só colocassem essas crianças para brincar. Então, tem um momento da oficina. E que nem tu, que é professor de educação física, essa oficina da culinária vai ao encontro, né, do que vocês pregam. Porque precisa a alimentação, o exercício, porque a nossa garotada, de uma forma geral, anda muito parada. Então, precisa disso também. Sim, não. E assim, não sou só eu que tem lá no Global com a educação física. Sim. Nós temos 5 profissionais que são da educação física e cada um, então, a gente vai, trabalha um pouquinho, né, na sua área. Por exemplo, eu é educação física, mas a minha área é mais voltada para a recreação. Eu trabalho com os alunos desde o 1º ano ao 5º ano, não pego o 6º, mas com atividades voltadas mais para o brincar. Né? Eu trabalho um pouquinho das modalidades esportivas, tudo, mas é mais voltado então para o brincar. Eles brincam e eles gostam de brincar. É o brincar com regras. É o brincar com regras, eles estabelecem as regras dentro da brincadeira, eles criam novas brincadeiras a partir do que a gente desenvolve na aula. Então, assim, vem muito a resposta deles. Por exemplo, eles hoje, né, eles têm uma ideia, vamos fazer tal brincadeira. Eu disse, não, vamos tentar na próxima aula, né? Porque às vezes eu desenvolvo uma atividade que eles já pensam numa próxima para a gente fazer. Sim. Né? E essa questão assim da alimentação, de juntar com a professora de culinária, com o professor lá da educação ambiental. Então, eles têm que perceber que tudo que está em volta da gente é nosso. Realmente. Que tudo vai se encaixar. Né? E como eu também participo de servir o lanche e o café da manhã, a gente sabe ali quem é um aluno que está começando a se alimentar melhor, né? Aquele que tem um pouquinho de resistência, mas daqui a pouquinho, não, vamos experimentar um pouquinho do leite, vamos experimentar um pouquinho do chá, né? Que às vezes o experimentar faz muita diferença. O instigar a conhecer coisas novas, né? É como na culinária, né? Se não sabe fazer ali ainda, mas vai aprender, porque imagina, como é que tu vai ensinar os pequenininhos a cozinhar? Então vai instigando, vai plantando aquela sementinha, a importância de mudar a alimentação, de comer, porque com certeza tem muita criança lá que não vai querer comer salada, por exemplo. Eles não comem, né? Essa é uma questão. Então, como é servido bastante salada, também tem, por exemplo, assim, a cenoura ralada. Muitos pegam 2, 3 fiozinhos. Então, tu leva para a culinária, que bom. Então, para comer mais e dizer que ela é doce e que ela tem um gosto bom, tu leva lá para a culinária, tu trabalha na culinária, tu rala lá junto com eles, né, mostra como é que é, e todo mundo vai experimentar e ver que dá para fazer um cupcake de cenoura doce, né, e que vai ficar laranjadinho e ali o sabor vai ser gostoso. Então, então daí eu vou experimentar mais. Então, essa é a proposta. Eu queria também colocar da culinária ali no Global, um outro eixo que, além de fazer, de aprender, é também eu estudar, porque tu está conversando com as crianças, tu está trabalhando com eles, e aí então tu também pode pesquisar, eles podem pesquisar sobre os nutrientes, né, sobre as vitaminas,
E para que aquele alimento é importante, por que é importante você fazer, né? E agora nós estamos na proposta de que todos experimentem ir lá e fazer, inclusive aprender a como quebrar um ovo, que alguns já sabem, mas tem uns que nunca imaginaram como é que tu pega quebrar o ovo, como é que tu faz, o que tu usa, alguns cuidados de higiene. Isso sempre né? vai pensando também assim, né? O bolo de cenoura, mas aí agrega açúcar. Isso. Mas é açúcar, sim, é Mas açúcar. é mais caro. Mas antes de comer um bolo comprado, eu não vou dizer a marca, mas a gente sabe que tem um bem famosinho, né? De Pacati, que ele vem recheado de aditivo químico, né? E comer um bolo de cenoura feito em casa, a gente sabe que para a saúde da criança não tem nem comparação. Com açúcar mascavo, mesmo com o branco, ainda é melhor, porque tu não tem um aditivo químico. E como tu falaste antes, nós estamos projetando para daqui 20 anos. E o que eu sempre digo para eles, sempre dizia, agora já não estou mais lá, consigo falar, mas não tanto, né? É que eles, para serem alguém, eles precisam ter um corpo. E para manter um corpo, precisa comer. E comer saudável, porque senão o corpo não vai resistir. E nós temos sim um número elevado de crianças com colesterol alto, com triglicérides, que é bem difícil, mas tem. Temos crianças, já tivemos crianças com pré-diabetes. Nossa. Então, assim, bem preocupante, os pais vêm para nós, me ajuda, prof, sim, a gente ajuda. Começou um carboidrato, aí se tiver um arroz integral e um aipim, vão preferir o arroz integral. Tem uns que perguntam, prof, o que eu devo pegar? O que tu acha? Aí, às vezes, assim, precisa pegar isso? É importante para a tua saúde? O que tu acha? Eu sempre devolvo a pergunta, o que tu acha? Sim. Deve ou não deve? Aí, como disse a prof, eu li, às vezes tem 3 fiapinhas de cenoura. Que bom. É o início. Mas hoje é 3. Que bom. Daqui 2 semanas é 4. Daqui 1 ano tem gente que vai comprar tudo cheio. Tem gente que não comia um pedaço de mamão, agora come um senhor pedaço de mamão. Não tem para repetir. Né? E mais uma coisa que me chama muita atenção, que eu amo quando isso acontece, de paixão. Como ela disse, às vezes ajuda a servir a fruta. As crianças adoram ser monitores. Então, no refeitório, a gente serve a fruta, eles servem a comida, estão no prato. Aí tem alguém que passa com uma baciazinha altinha, assim, de plástico, assim, mais alta, onde a gente põe a fruta, né? Ou ela picada, ou a maçã, ou a banana. E a criança, ela bota o jalequinho, tá escrito aula de culinária, projeto global, culinária, a toquinha, até porque ele vai estar andando no refeitório para não cair cabelo, no buffet, coisa e tal. E ele vai passando, né? E vai. Sim, tem até uma lista agora. Os colegas vão se servindo da fruta, né? E aí, às vezes, acontece que a gente esquece, sabe? Atrasou um ônibus, alguma coisa. Aí tem uns assim, prof, nós não ganhamos fruta. Nossa, a gente ganha um dia quando uma criança diz isso, né? Como a maioria não tem que comer fruta, eu não vou ganhar fruta hoje? Sim, já vai, a gente esqueceu, né? Porque às vezes o monitor, que a gente chama, ele já se serviu, já foi almoçar e alguns ficaram sempre. Acontece de vez em quando um atraso de ônibus, alguma coisa assim, né? Então isso é fantástico quando tu vê isso, porque tu vê que o teu trabalho, que foi de formiguinha, não foi em vão. Aquele aluno que está ali, mas que está lá na aula de culinária, né? Que a prof vem. Tanto é que eu sempre fiquei cuidando do refeitório, agora eu li também, a proposta é que ela fique lá, porque uma coisa complementa a outra, né? E a prof falou assim, há anos já também uma parceira do refeitório que ajuda a gente, que sempre me ajudou também. Maga, vocês duas já trabalham há tanto tempo lá, vocês têm toda essa noção da transformação, né? Como começou, as pessoas que passaram por vocês, e essa questão de plantar a sementinha. Pensa, há 20 anos, né? Quantas pessoas já passaram por ali? Acho que é mais de 20 anos até, não, faz 20 anos, né, Global? Então imagina, esses que saíram de lá, que agora já têm filhos ali, eles vão dar continuidade a este trabalho. Porque muitas vezes tem aquela ideia assim, não adianta, eu não vou conseguir mudar o mundo, mas são esses detalhes que vão fazer a diferença. Elas, por exemplo, saindo, elas vão dar essa continuidade desses hábitos que adquiriram no Global. E quem tem filho hoje em dia também vai ensinar seus filhos a ser assim. Os filhos já estão indo ali, vão aprender, e aí, mais adiante, daqui a 20 anos, é tranquilo termos cidadãos diferentes do que de muitas situações, porque a obesidade está aí. E aí, quando chega perto do verão, por exemplo, que aí nós vemos assim, o desespero de algumas pessoas,
recorrem a medicamentos, a coisas que não precisariam dietas mirabolantes. Exatamente. Até nós, a Leia comentou, nós temos crianças, muitas crianças acima do peso e que tem controle, né, de alimentação com nutricionistas e que nós fazemos esse papel, né, do apoio junto a essas crianças. Então, acho que é esse o nosso trabalho, esse é o nosso trabalho. De conscientizar para não precisar fazer essas dietas mirabolantes. Porque dietas mirabolantes nada mais é do que uma preocupação com a estética. E nós nos preocupamos com a saúde. É a saúde da criança, a saúde desse adulto e a saúde desse adulto que vai nos cuidar no futuro. Exatamente. Porque a Denise, a nossa ex-diretora, agora secretária de Educação, sempre diz isso. Amanhã são vocês que vão estar cuidando de nós. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã são vocês que vão cuidar de nós. Então, qual é o ser que a gente quer que nos cuide? Então, nós temos que plantar a sementinha para que eles se cuidem, para poder nos cuidar. Porque se eles não se cuidar, como é que eles vão cuidar da gente? Aqui nós temos o Leomar Júnior, ele colocou assim: verdade, filhos ajudar em casa é bom por desenvolvimento dos mesmos. A Neide Rejane Ferraz, né, colocou aqui parabéns. E assim várias pessoas já vão acrescentando que estão nos escutando e que vão passar para nós, vão dar continuidade a esse trabalho, porque aqui em Dois Irmãos, olha quanta coisa boa é feita. E cada vez mais são pequenos detalhes, pequenas ações que a gente vai fazendo que vão fazer a diferença. Algumas dessas crianças que vocês dão na aula de culinária, talvez vão chegar em casa, vão incentivar os pais ou a ter uma hortinha, ou a cuidar na hora de comprar, né? Porque a questão da horta, nem todos têm espaço, nem todos têm tempo para fazer isso. Mas pelo menos comprar em lugares que tenham menos agrotóxicos ou de preferência que não tenham, né? A gente teve uma mãe nesses dias que comentou que quando vai para o mercado, ela pega, a filha vai olhar. Não, mãe, esse não pode. Profilático não pode. Não pode, né? Então vai olhar os ingredientes, exatamente, né? E assim, tu diz, plantar a sementinha. A gente assim, quando tu vê, tem o que vai experimentar, que vai aceitar experimentar, e tem aquele que não vai, né? Então assim, às vezes tem aluno que chega e diz, é obrigado a comer? Não, não é obrigado. A gente pede para experimentar. Tem um que se nega, né? Tem que não experimenta, mas tem aquele que experimenta, que gosta, o que depois pega mais, né? Aconteceu nesse dia novo, ele pegou, como disse que nunca tinha comido mamão, só um pedacinho amou e agora tá pegando um pedaço grande. Então, assim, isso, né, vai dar uma alegria pra gente, né? Então, acho que a Profilácia pode falar além disso. A Profilácia tem 3 filhos e todos passaram pelo Global. São todos adultos já. Então, acho que ela pode falar um pouquinho dessa experiência também. Com certeza, eles aprenderam, né? E apesar, né, de dizer, não gostei porque era isso, aquilo, mas assim, eles aprenderam. E eles lá, como eu digo, eles não eram meus filhos, né? Eles eram alunos do Global. Né? Então, nunca dizem, teu filho, não, meu filho tá, mas ele tá em casa, né? Então, assim, eles aprenderam muito e aprenderam a comer também, né? Porque naquela época até não tinha culinária, né? Mas tinha, a comida era diferente, né, do que hoje, mas mesmo assim eles também sempre incentivei a experimentar, né? Então a gente teve um crescimento, eu tive um crescimento lá, né? Até porque eu acompanho o refeitório, né? Então assim, sempre tive um gosto, também gosto de culinária, sempre ia experimentar. Então o que eu via muito? A criança experimentava na culinária, né? Porque a gente ajudava. O mesmo alimento era oferecido no refeitório e ele não queria comer, né? Mas lá na culinária, eu não como cebola. Mas lá na culinária ele comia cebola, né? Come cebola. Então, essa é a diferença, porque eles estão fazendo. Se eu faço, eu vou gostar mais quando eu experimento. E lá não, né? A mesma coisa a cenoura. Quando eles colhiam na horta, às vezes eu não passava quando eles podiam lavar a cenoura, comiam. Eles comiam, aí ela aparecia ali porque a gente oferece com vinagre e sem vinagre, né? Sem tempero. Então ali estava a cenoura sem tempero, só que ela estava ralada, não pegou. Mas ali na horta eu vi que ele estava com a cenoura comia. Então a gente vê essas diferenças, né? Aqui a Sandra Marium Melo Caldas, parabenizando o programa, porque vocês estão aqui, né, falando desses projetos maravilhosos, que eu acho que é a questão do incentivo, né? Porque se eu planto e aí depois eu vou consumir, eu vou preparar e vou consumir algo que eu plantei, o gosto é maior. Cuidado, né? O cuidado, o prazer. E aí eles veem vocês incentivando da forma que vocês vão
apresentando, tem um gostinho diferente. E aí essas crianças já vão modificar a questão de plantar, a questão de comprar, vocês trabalhando com o meio ambiente também. Sim. Então são fatores, um conjunto de fatores que essa garotada com certeza vai sair diferente, né? Mariane, vai sair com a cabeça modificada, e aí ano que vem em casa, agora, a partir de julho, né? Tu faz as tuas receitas, passa para todo mundo comer, o pessoal convida, né? Que promete convidar. É que na verdade assim, né? Tem todo, não é? Em todas essas oficinas que eu citei, né? Todos os professores tocam nesse assunto, de certa forma. Porque aí tem um joguinho, é sobre alimentação, a professora já aproveita, né? E aí tem aquela conversa na sala sobre a importância disso, a importância para o crescimento, qual a vitamina, qual o nutriente que tem, aí de desmistificar essa coisa de zinco, ferro, o que é isso? Eles dão pisada ferro de construção. Não, é um nutriente que tem nos alimentos, né? Que não vai deixar você ter anemia, e assim vai, então isso tudo se trabalha na culinária, isso tudo foi se trabalhando esses anos todos, eu vim trabalhando com eles, como eu lhe disse, não é só a questão do fazer, do comer, é o do que tem ali dentro. Teve um ano que eu trabalhei em cima das vitaminas, dos nutrientes, então a receita vinha e embaixo vinha todas as vitaminas, as que tinham a maior quantidade, vinha todas as vitaminas que tinha naquela receita ali. Se tinha vitamina A, B, do complexo B, quais que tinham lá, a B1, a B2, o AB6, o AB12, então a vitamina D, que é a importância de pegar o sol, às vezes eles podem brincar, eles no vez de ir lá fora do sol, eles querem ficar lá dentro, não, vamos pegar um solzinho, a vitamina D, né? Então, a gente vem trabalhando isso com eles, assim, essa questão das vitaminas, dos nutrientes, que vem tudo junto. E, como eu vou repetir o que eu disse antes, né? Para te ter um ser, daqui a uns anos, saudável, ter um ser que possa estar fazendo esse Brasil andar, ele precisa estar bem com ele, né? Porque se ele estiver doente, ele não vai conseguir produzir, né? E toda essa alimentação saudável vai repercutir na sala de aula, na questão do ensino. Da aprendizagem da criança. Porque ela vai crescer mais saudável, ela vai ter um pensar mais clareado, o corpo vai estar melhor, vai ter um pouco mais de energia para aprender, para ensinar, para tudo. Né? Então, realmente, sim, são fatores. Todos em conjunto eles contribuem, que nem vocês conversam de manhã, quando ele chega lá e que ele agradece, então ele aprende a agradecer. Como nós falamos no programa passado, muitas pessoas elas não aprendem a agradecer pelo que eles têm, pelo alimento que tem ali, porque às vezes a garotada reclama que não tem comida, mas não é que não tem comida, não tem aquilo que eles querem, vão na geladeira, eles abrem, não tem nada para comer. Por quê? Porque não tem lá salgadinho, porque não tem chocolate. Exatamente, não tem isso. Não tem nada para comer. Não tem nada para comer. Assim como não tem nada para brincar, não tem nada para comer, né? Exatamente. Fala, né? Temos que mudar a cabeça deles para pensar, não, se não tem aquilo que eu quero, então vamos fazer uma coisa mais saudável, quer fazer um sanduíche? Faz, mas coloca dentro algo que seja mais saudável, né? Aí também entra outra questão, né? Tem a questão de que os pais hoje não têm quase tempo para os filhos. Como tu mesmo disseste, que não tiraram muito tempo para cozinhar, porque tinha outras coisas para fazer. Tinha outras formas de gastar a tua energia aí, né? Mas tem mais uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre coloco para os pais, que a gente tem um sábado legal, que a gente faz no Projeto Global, e geralmente se fazia um circuito das oficinas. E culinária sempre estava na roda, né? E então os pais vinham sempre na culinária. E uma das coisas assim que a gente colocava para eles, né? É que o momento que o pai e a mãe estão com os filhos, não quer dizer que tem que estar os dois sentados na frente da televisão. Isso não é momento para o filho. Isso não está tendo nada, não está trazendo nada. Né? Então, muitas vezes tu vai lá preparar o alimento e tu tá junto, é o tempo que tu tira com a tua família. É o tempo que tu tem eles junto, fazendo a receita contigo. Né? É um momento de prazer, e é um momento de prazer junto, e que vai dar muito mais tempo, vai deixar a família muito mais unida também, né? Eu dizia para os pais, estar com o filho não é ficar só abraçando e beijando, né? É trazer isso, é ensinar eles, é mostrar que você sim está interessado. Ele trouxe uma receita, né? Então vamos fazer junto com ele, vamos valorizar aquilo que ele aprendeu também. Exatamente. Então é um momento que a família pode aproveitar para estar com essa criança. Eu tenho uma filha de 13 anos que ela foi no Global também desde dos 6, quando completou 7, na época era 7 anos. E ela saiu quando teve que sair, né? Então agora ela tem 13 anos. Há poucos dias atrás eu disse, tu podia fazer um bolo.
É que no outro dia a gente tinha reunião de diretores e eu queria levar um pedaço para a Denise, né? Porque eu sei que ela gosta do bolo. Ela disse assim, posso fazer de maçã? Sim. Daí, daqui a pouco ela começou a bater no liquidificador, eu pensei, ué, o que ela tá fazendo? Não me perguntou, né? Ah, mas eu tenho anotado, eu anotei. Ela tem um caderninho que ela anotou as receitas que ela já sabe fazer, ela anotou e ela vai fazendo. Então, ela dá conta, ela faz um bolo de cenoura integral, que eu ensinei para os alunos já. E agora, esses dias também, as merendeiras fizeram também. Sim, de maçã, né? De maçã. Tem com farinha integral, com farinha de aveia, com açúcar mascavo, né? Já pode usar banana também, enfim, né? Mas então, são pequenas coisas assim, são pequenos momentos que tu pode tirar com a tua família, que eles são de prazer, tu tá ensinando e tu tá dando valor pro teu filho, tá valorizando o que ele aprendeu também, porque tu tá trazendo junto ali aquilo que foi aprendido, né? Que a criança, às vezes a criança chega em casa toda eufórica, mãe, olha a receita. Sim, depois, vai ter tempo. Pô, a criança Acabou. desanima, né? Pô, outra vez ela é capaz de nem mostrar mais, né? E nós temos pais que fazem, porque assim, ó, eu disse pra te avisar, tá? Isso eu não falei ainda. Eu tenho crianças que vinham trazer, ó, prof, experimenta esse meu que também ficou bom. Pastel integral. Vocês têm algum livrinho de receitas? Ah, pois é, nós não temos um livro de receita e saiu a semana passada numa turma, nós conversando, surgiu a ideia de montar um livro de receitas do Global. Eu não cheguei nem a comentar com você isso, mas existem muitas receitas que a Leia já fez e fez junto com os alunos. Eu acho que tem coisa que está sendo criada. Quem sabe nós não pensamos no projeto até o final do ano para lançar, final do ano, quem sabe não nessa, eu iria comprar. Um livro de receitas onde realmente você pode reaproveitar, né, alimentos, inclusive, né, enfim, de legumes e hortaliças e verduras, e também colocar essas ideias do que a gente está trabalhando lá com as crianças, porque são muito práticas. Sim. Geralmente é o que você tem em casa e você pode complementar e jogar, e eu acho que isso é bem bacana. Nós vamos pensar em fazer isso. Estamos pensando. A gente sempre tem que trabalhar com aquilo que é mais prático. Que é mais prático. Uma receita que nós vai levar horas para fazer. Ninguém vai sem tempo. Ou ingredientes que a gente nem conhece. E que as crianças não têm acesso. Não têm acesso ao ingrediente. Então, muita coisa você vai construindo aos pouquinhos e aí a criançada, né, vai fazendo essa coisa de perpetuar as ideias e trazer, e vai fazer legal. E aí vai crescer bem e bem saudável. Então, pessoal, nós vamos agora finalizar o programa. Vou começar ali com a Leia para fazer a despedida e deixar uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo e para as crianças do Global, né? E as que já não estão mais ali. Então, passo para ti e depois finalizaremos mais essa noite de educação. A gente tem bastante ex-alunos que a gente encontra, né? Ai, prof, que saudade, né? Eles têm isso, né? Eles nos procuram, nos encontram, né? E falam isso. Olha, o que eu tenho para dizer assim, que eu acho um projeto muito legal, mas não é porque estou diretora no momento que digo isso, quando prof, tanto é que se tu não gosta, tu não vai deixar tua filha lá, não é verdade? Então, se a prof. Juliana não gostasse do projeto global, a Joana não estaria lá, né? Porque ela acredita nesse projeto. Então, eu acredito muito no projeto global como um transformador para a vida dessas crianças. Sim, eu acho que é um lugar muito bom e que quem tiver a oportunidade de estar lá, esteja de coração, porque eu estou lá sempre de coração e de alma. Eu amo aquele lugar, realmente. Bom, para quem cresceu ali, né, eu posso dizer que eu também cresci, é também muito gratificante, né, então eu tive a oportunidade de ver meus filhos lá também. E assim, quando tu chega na rua, que nem digo assim, agora, que nem a gente, daqui a pouco eles cuidam da gente. Eu estou fazendo minha carteira de motorista, e o meu instrutor é um ex-aluno meu. Então, assim, né, eu digo, quanta alegria, né, quando tu encontra, né, assim, alunos, ex-alunos que agora estão te ajudando, né. Então, é gratificante, sim, e, assim, os professores novos que entraram agora, gente que assumiu, a gente, então, juntos, vai construir, vai continuar, vai tentar melhorar, aperfeiçoar algumas coisas, mas eu acho que esse projeto não pode acabar nunca, né? Pode. Joana? Seu agradecimento, quer deixar uma lembrança para alguém? Não. Maria, tu fala, filha. Dizer um tchau para as pessoas que estão te ouvindo, assistindo, um coleguinha, um pai. Não sei. A prof.
Bom, eu cheguei agora, estou muito feliz no espaço e pela oportunidade de trabalhar essa questão que é a alimentação saudável, que tanta gente necessita no dia a dia. Né? Então, a importância, né, de fazer esse trabalho em rede, né, dentro do global e também juntamente com os pais. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Nossa, agradecemos. Uma boa noite a todos. Agradecer, né? O Global tem um espaço maravilhoso. Nós temos lá, as gurias ainda comentaram, né? Dos ex-alunos, nós temos vários ex-alunos que estão voltando lá como professores, estagiários, né? Eles gostaram tanto do projeto Global que estão voltando, né? Estão querendo seguir a sua carreira, a sua vida lá, né? E, então agradecer a todos os colegas, os amigos, os alunos, e que a gente está sempre à disposição, né? Dessa gurizada para o que der e vier, né, gurias? Sim. Eu quero dizer obrigada pelo convite. E que eu sou muito grata pelo Global. Infelizmente já vai sair em julho, né? Mas eu sou muito grata porque é um lugar onde as crianças têm bastante desenvolvimento, tanto com os amigos como família. E é um futuro muito bom para as crianças, né? Eu aconselho os pais que têm seus filhos já na idade, procure o Global, porque é um lugar maravilhoso, muito maravilhoso, e em questão de tudo, saúde, primeiramente, desenvolvimento, é um lugar muito, muito bom para as crianças. E eu agradeço de coração ao Global. Então, o programa fica por aqui hoje. Vocês que estão em casa nos ouvindo, compartilhem, convidem, se tiver algum programa, algo para apresentar nas escolas, venham trazer até nós aqui, porque as pessoas precisam saber dos projetos que são feitos para realmente valorizar e ver como dois irmãos têm pessoas maravilhosas pensando no futuro. Então, um beijo a todos vocês ali. Agradeço a presença dessas pessoas aqui, dos alunos do Global, com ideias maravilhosas, e eu vou aguardar então um livro de culinária para poder fazer algo maravilhoso em casa com a minha família, né, para modificar essa parte ali. Então, vamos deixar o programa ali com uma salva de palmas para a educação em dois irmãos.